Pois na videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de biologia referente ao capítulo 6 de Biologia 2, que fala sobre fungos. Então, bora lá. Vamos começar falando das características dos fungos. Os fungos são eucariontes, ou seja, igual a gente sempre conhece, possuem núcleo e possuem as organelas citoplasmáticas, são heterotróficos, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento, e eles então pegam seus compostos orgânicos por absorção. Eles podem ser sapróbios, ou seja, decompositores, e também podem ser parasitas, que é quando eles se alimentam de um outro ser vivo. E podem ser unicelulares ou multicelulares, ter uma ou mais de uma célula. Continuando as características, porque os fungos têm muitas características, eles podem ser aeróbicos, que precisam de oxigênio, anaeróbicos, que não precisam de oxigênio, ou anaeróbicos facultativos, que pode ou não precisar de oxigênio. Eles reservam energia em forma de glicogênio, e é por isso que os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas. As plantas reservam energia em forma de amido, e os animais reservam energia em forma de glicogênio. Por isso que os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas. E a parede celular dos fungos é formada por quitina, e os fungos podem se reproduzir tanto assexuadamente ou sexuadamente, e eles vivem em locais úmidos. Vamos agora para a morfologia dos fungos, ou seja, a forma dos fungos. Os fungos são formados por hifas. O que são hifas? Vou mostrar aqui com o exemplo da imagem. Hifas são essas bolinhas verdes aqui. São graças a essas bolinhas verdes que os fungos têm a sua forma. E o conjunto de todas essas hifas é chamado de micélio. Ou seja, tanto esse aqui de cima quanto esse aqui de baixo é um micélio. Ou seja, então aqui na imagem a gente tem dois micélios. E as hifas, elas podem ser septadas quando elas têm essa divisãozinha. Tá vendo que entre uma bolinha verde e outra bolinha verde tem um risquinho na figura de cima? É porque elas são septadas, possuem septos. Agora, quando elas não têm esse risquinho, como aqui na figura de baixo, elas são cenocíticas, que não possuem septos. E as hifas que têm septos, como aqui a da figurão, elas podem ter um ou mais de um núcleo. E o micélio, ele também tem duas formas de classificar. Ele pode ser vegetativo, que é quando ele ajuda o fungo a absorver o seu composto orgânico, o seu alimento, ou reprodutor, que é quando ele ajuda na reprodução dos fungos. E os micélios reprodutores é a mesma coisa que corpo de frutificação, que a gente vai ver mais aqui para frente quando eu for explicar para vocês. Agora vamos para os nossos exemplos de fungos. A gente tem os líquens. Os líquens, eles estabelecem uma relação de mutualismo aonde eles como que eu posso explicar? Aonde eles decidem viver. Por exemplo, aqui na imagem, o líquen é essa manchinha aqui que tem na árvore. O líquen e a árvore estão com uma relação de mutualismo, porque a árvore está recebendo proteção dos líquens e os líquens estão recebendo os nutrientes que a árvore proporciona, porque lembra que os fungos não produzem o próprio alimento. Então, na relação de mutualismo, todo mundo ganha. E os líquens se reproduzem assexuadamente, e eles fazem parte do grupo dos ascomicetos. E os líquens, eles são bioindicadores, eles são sensíveis à poluição do ar. Então, em um lugar que você vê muito líquen, é porque é um lugar que tem pouca poluição. Agora, um lugar que não tem quase nenhum líquen é porque ele é muito poluente. A gente também tem as micorrizas. As micorrizas é a relação entre um fungo e a raiz de uma planta. E essa relação aí das micorrizas é porque o fungo ganha as vitaminas que a planta tem e a planta ganha os sais minerais, a água e a proteção que o fungo oferece. E a gente tem a ectomicoriza, que é quando as raízes do fungo só se enrola na raiz da planta, e a endomicoriza é quando a raiz do fungo penetra mesmo dentro da raiz da planta. Agora vamos para a reprodução dos fungos. Os fungos
reproduzem, né, tanto assexuadamente quanto sexuadamente. E as reproduções assexuadas que eles fazem é a fragmentação, que é quando um fragmento do fungo, um pedaço do fungo, cai no ambiente e aí esse pedaço que caiu no ambiente vai se reproduzir e crescer. Por brotamento, que é quando um broto que está ali no ambiente se reproduz e vira o fungo, ou para esporulação, que é quando o esporo do fungo cai no chão e aí o ambiente, o ar, leva esse esporo para outro lugar que faz que esse esporo se reproduza. E a gente tem a sexuada. Na sexuada, cada fungo, como que chama? Grupo de fungo tem seu esporo sexual específico. Só que os esporos sexuais dos fungos são formados por meiose zigótica. Vamos agora para o primeiro grupo de fungos, que são os zigomicetos. Os zigomicetos não formam corpo de frutificação. Corpo de frutificação é quando o fungo ele consegue ter um corpinho, igual a gente tem. Vamos voltar aqui nesse slide que a gente fala dos líquens. Os líquens ali, eles só apareceram na árvore, mas ele não tem um corpinho. Ele é só como se fosse uma mancha. Então, por exemplo, os líquens não têm corpo de frutificação. Agora, os cogumelos têm corpo de frutificação que a gente vê o corpinho do cogumelo mesmo. E os zigomicetos possuem hifas cenocíticas, ou seja, os zigomicetos teriam as hifas igual dessa figura 2 aqui que eu estou mostrando para vocês. E eles podem ser sapróbios, ou seja, decompositores, parasitas que pegam nutrientes de outro ser vivo, ou estabelecer uma relação de mutualismo. Por exemplo, os líquens fazem parte do grupo dos zigomicetos. E os zigomicetos são predominantemente terrestres. Agora vamos para os ascomicetos. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares, assim como os zigomicetos. Eles podem formar líquens, só que os líquens são predominantemente do grupo dos zigomicetos. E os ascomicetos é o grupo mais diversificado, tipo assim, é o grupo que mais tem espécie na nossa Terra. Agora vamos para o nosso último grupo de fungos, que é o mais conhecido e o mais comum, que é os basidiomicetos. Gente, os basidiomicetos não é nada mais e nada menos que os cogumelos que a gente conhece. E os basidiomicetos têm as hifas septadas. Então, os basidiomicetos as hifas deles seriam assim como nessa figura 1 aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora vamos para os esporos sexuais. Lembra aqui na reprodução dos fungos que eu falei que na reprodução sexuada cada grupo de fungos tem seu esporo sexual específico? Agora eu vou te falar quais são esses esporos sexuais específicos. Gente, não muda nenhum, tá? É igualzinho o final. O final sempre vai terminar em ósporos. Só vai mudar o início, porque ó, o esporo sexual dos zigomicetos é os zigósporos, dos ascomicetos é os ascósporos e dos basidiomicetos é os basidiósporos. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.